Olá, seja muito bem-vindo a mais uma abertura semanal, dia 17 de outubro de 2022, penúltima semana antes do segundo turno das eleições para presidente e governadores do Brasil. Das câmaras e do Congresso Nacional já foram definidas no primeiro turno. E nós temos aí uma semana um tanto quanto esquisita, né? Uma semana de queda, com alguns solavancos para cima. Vamos dar uma olhada aqui como é que aconteceu essa última semana e o que a gente pode antever para a próxima. Vamos lá, mudando aqui então para a nossa plataforma MetaTrader. Aqui é o índice à vista, né, o índice da Bolsa Brasileira. E na semana passada ele tinha tido um forte crescimento em função do primeiro turno. Né? Depois ele deu uma lateralizada para cima, né, e terminou a semana fechando aí em queda, entrando aqui na zona. Lembre-se que até semana passada nós utilizamos o crocodilo de uma maneira anterior, né, com a água azul aqui. Agora a gente está usando uma água mais pantanosa, verde. Eu sugiro que vocês, se ainda não assistiram, que assistam a parte 3 da nossa metodologia, onde a gente explica tanto o indicador, o crocodilo em si, quanto essas melhorias que fizemos aqui da parte mais lamacenta, da parte pantanosa e da parte de terra. Vai ser mais fácil, eu vou só utilizando aqueles conceitos aqui com vocês. Então o que aconteceu? O índice na semana passada fechou na parte lamacenta, já entrando na água aqui, né, ou seja, entrando no risco, ficando dentro do habitat do crocodilo, né, e isso é bastante complicado. Naturalmente, ou ele ia voltar a subir, ou ele ia transitar dentro da boca do crocodilo. Transitar dentro da boca do crocodilo ninguém quer, né? Ninguém quer ser mastigado pelo crocodilo. Então esta zona aqui não é uma zona facilmente operável, é uma zona de altíssimo risco que normalmente a gente fica de fora. Tá? Depois tem aqui a parte de terra, né? E ela estava dentro ainda da boca do crocodilo, né? Então não dá para fugir dela tão facilmente. Só agora, na sexta-feira desta última semana, é que os preços efetivamente saíram para fora da boca do crocodilo, fora da mandíbula aqui, passaram do finalzinho dessa terra aqui, né? Ou seja, a terra começou a aparecer lá do outro lado, né? Lembre que a terra é uma parte inclinada, então a inclinação ficou lá para o outro lado, aqui está mais fácil de caminhar, e a gente começa a entrar numa parte branca, que é uma parte segura, né, de se operar. Então, o que a gente tem aqui? Um teste da média de 144 períodos, né, uma média longa, que nós colocamos para complementar a leitura do crocodilo. E o convergente divergente indicando baixa, o RSI normalizado indicando baixa, o próprio crocodilo virando para baixo, ele já está em baixa, mas ainda não plenamente, e a gente está na parte de baixo do pântano, então, né, já na parte branca, ou seja, para operar aqui é operar vendido. Ou a não ser que ele bata aqui na terceira média, na terceira volatilidade, né, na terceira banda de volatilidade, e aí você pode tentar operar na contra-tendência para ela voltar até próximo do pântano. Mas é algo arriscado, é algo para profissional, não sugiro que vocês, se não tiverem uma experiência boa, façam isso. Tá? Então, bolsa, a melhor leitura que a gente pode ter é que nessa semana ela vai continuar para baixo, a não ser que alguma coisa extraordinária, né, extraordinária no sentido de fora do contexto previsto, surja e seja possível realmente operar diferente, mas geralmente nessa semana será baixa. O índice S&P continuou o seu processo de derrocada, né, não tem nenhum indicativo aqui de que ele pode fazer algum tipo de reversão. Ele teve uma melhoria aqui no meio para o fim da semana, mas fechou sexta-feira ainda para baixo. A melhoria aqui foi um pouco, quinta para sexta-feira, e sexta-feira ele fechou para baixo, apesar do candle verdinho aqui indicando tendência de alta, não é algo muito confiável. O convergente divergente está em alta, mas olha que a aceleração já horizontalizou, então tem que esperar mais um pouco para ver se isso daí vai para cima realmente. Tá? No momento, na minha opinião, ela está tendo um teste aqui dos dentes do crocodilo, está voltando, vai voltar a cair. O RSI está querendo virar, né, a média
mais curta está querendo passar para cima da média mais longa, mas né, ele está no lado positivo, então indica aí alguma força compradora, mas é um momento de dúvida. Eu esperaria um pouco mais para confiar nesse indicador novamente. Então, no momento, pelo que parece aqui, é propício para operações vendidas. Tá? Pode acontecer uma virada essa semana? Pode. O contexto aqui de dúvida, ele pode sim virar para um mercado comprador. Tá? De curto tema, mas comprador. Mas é algo que neste momento ainda não dá para antever. Temos que acompanhar ao longo da semana para ver o que ele vai fazer. Nasdaq está do mesmo jeito, né? Não preciso nem descrever de novo, é exatamente o mesmo tipo de comportamento. Dólar. O dólar teve uma semana anterior lateralizada depois do primeiro turno, né? E essa semana ele teve um dia aqui, foi na segunda, terça, quarta-feira de manhã, altamente volátil, né? Teve uma volatilidade aqui de... Quanto que está dando aqui? 80 pontos mais ou menos, uma volatilidade tremenda para esse período. Essencialmente, ele ficou lateralizado num patamar acima, mas lateralizado, apesar de chacoalhar para burro. O convergente divergente indica neutralidade, né, lateralidade. O RSI até indica alguma força de compra. Então é possível, sim, que o dólar esteja lateralizando e tomando fôlego para poder subir. Ele já está na banda superior de Bollinger. Não chegou perto ainda, apesar de ter cruzado na quarta-feira, mas não chegou perto ainda da segunda volatilidade, nem da terceira, muito menos da terceira. Então ele está aqui tentando sair, ele está tentando sair da água aqui. Né? Aqui a gente tinha uma terrinha aqui que representava uma resistência para ele, né? Uma dificuldade para ele, está acabando, está virando lama, também é uma dificuldade, mas se ele sair para o branco aqui de cima, aí ele pode ter um movimento de alta, e provavelmente vai acontecer. Tá? Índices caindo, dólar subindo é o movimento mais natural que a gente vê no mercado. Então podemos esperar para essa semana aí um movimento de alta para lateralização do dólar. Milho, depois daquela correção super bacana que aconteceu no começo da semana passada, ele lateralizou, né? E deu um salto nessa semana, abriu num gap de alta, né? Mas já caiu, já corrigiu, já voltou para a normalidade. Né? Aqui foi um movimento esporádico, né? Voltou, corrigiu, mas olha só, totalmente dentro do território, do habitat do crocodilo, né? Dentro da água, agora aqui tentando subir o barranco. Se ele chegar aqui nessa zona branca, pode ser que fique legal de operar comprado. O crocodilo está virando, né, o que pode ser um estímulo. O convergente divergente está virando, ainda acelerando. O RSI já está virado, mas ainda tem a média longa no território negativo, mas já é um indicativo de alta. Então, muito provavelmente vai dar para operar aí, fazer operações compradas essa semana no milho. Hash é uma composição de Bitcoin e Ethereum, né? Continua lateralizado, com um pouco mais de queda no começo da semana, correção forte nessa sexta-feira, mas essencialmente lateralizado. No momento ainda não é o momento de se posicionar visando a retomada desse ativo. Ele ainda está bem instável e existe a possibilidade de ele cair mais, apesar de que neste momento os indicadores mostram uma possível alta, mas está dentro do pântano, né? Do verde aqui, está dentro do pântano. Aqui não se opera mesmo. Tá? Tem que ser muito experiente para operar aqui. Então, minha sugestão por enquanto é observar e aguardar. Banco do Brasil é um ativo bacana de se fazer day trade ou swing trade, paga bons dividendos, ele é bom em vários sentidos. Ele ficou lateralizado na semana passada. Essa semana ele entrou numa derrocada aqui, eu já estava em terreno lamacento, cruzou o pântano, deu um salto, né? Aqui ele deu um salto grande, foi lá pro outro lado do barranco, né? Lá para quase no topo dele, escorregou um pouco, né? E voltou aqui para fora. Se ele conseguir se firmar aqui no branco, né? Vai dar para operar, fazer operação vendida, né? O crocodilo está virando,
parte do barranco está acabando aqui, vai começar a aparecer lamaçal e está começando a aparecer aqui, ó. Então está virando para baixo. O convergente divergente já está embaixo, apesar de estar acelerando um pouco, ele está embaixo. O RSI está bem embaixo, tá? É mercado vendido para essa semana em Banco do Brasil, com toda certeza. Vale do Rio Doce, depois daquele movimento, né, forte que ela teve alguma correção significativa aqui mais para o fim da semana, entrou na parte lamacenta, cruzou num só período aqui de 3 horas o pântano, entrou aqui tentando subir o barranco, não conseguindo, foi daqui, ela deu um salto, que fez que nem o Banco do Brasil, caiu lá para fora, tá? Então aqui ela já está num território, ó, crocodilo para baixo, convergente divergente para baixo, ainda que esteja acelerando. O RSI normalizado para baixo é para operar vendido. A operação de Vale aqui para essa semana é operação vendida. Ok? Petrobras teve aí um pouquinho de lateralização no começo da semana passada, subiu, encontrou aí uma outra lateralidade, entrou no território lamacento, navegou, nadou um pouco aqui, tentou fugir do crocodilo, não foi muito feliz, né, mas voltou para cair dentro d'água, né, não sei se ela vai virar ou não. O que a gente vê aqui do convergente divergente é lateralidade, o que a gente vê do RSI, apesar de ser um pouco de baixa, mas é também lateralidade. Tá? Não confio muito nessa baixa aqui ainda, do jeito que ela está aqui, está muito horizontal aqui. O crocodilo está com a boca para cima, então indica uma possibilidade de alta, né? Mas com os indicadores aqui é um mercado muito duvidoso, Bollinger fechando, tá? Deve vir uma ruptura aí para os próximos dias. O preço do petróleo internacional teve uma queda, né? Fechou a semana anterior em queda, então é mais possível que Petrobras fique lateralizado. Tá? Vamos ter que observar. Ela tem uma ligeira característica de que pode enfrentar uma alta, tá? Mas eu apostaria mais numa queda ou numa lateralização. Ok? Depois aqui, ficou atrás da minha câmera aqui, temos... Aliás, eu falei uma coisa errada, né? Quando eu falei dessa daqui, eu falei Banco do Brasil, perdoe-me, B3, né? Ações da B3, agora sim, Banco do Brasil, tá? Perdoe-me o equívoco aí. Então, Banco do Brasil caiu essa semana, voltou para a água, né? Tá dentro da água, não tem o que fazer muito aqui, ele tem que sair dessa água, tem que sair do pântano. O convergente divergente está começando a tomar uma possibilidade de alta, o RSI ainda não, ainda indica baixa, mas neutra. Então, mais possível nessa semana que ele fique lateral. O crocodilo está querendo inverter, mas ainda está para baixo, tá? Ela está testando aqui, andando em volta da média de 233. Bollinger começou a abrir depois de um fechamento forte, né, que chegou a atingir os 95% de contração, né, dado pela cor magenta aqui. Então é bastante indefinido o Banco do Brasil para a semana, mas eu diria que ele está mais para lateralidade e queda. Itaú lateralizado, com um convergente divergente que está começando a virar para alta, mais um RSI normalizado que ainda está embaixo. Tá dentro da água do pântano, né, mas mais para baixo do que para alta, né? O crocodilo está virando para baixo, está acabando o barranco aqui, vai começar a aparecer lama, e aqui está surgindo um barranco, está tomando força, um barranco maior, o que indica que o movimento desses candles deve acontecer para baixo, quando tiver aqui na parte branca, com um pouco mais de segurança, um pouco mais de definição, talvez lá para terça ou quarta-feira vai dar para abrir, de repente, uma operação vendida, mas que não tem uma faixa de variação muito grande, porque a terceira volatilidade está bem próxima aqui. A gente tem aqui cerca de 40 mais 20, 60 centavos apenas de variação, é muito pouco, né? Se você for fazer alguma operação day trading com volume maior, talvez valha a pena, mas para a operação de swing, considera lateralizado, não é o momento de se operar banco, né? Nem Itaú, nem Banco do Brasil. Via teve um movimento de queda pronunciado, depois desse movimento de alta pronunciado também. O crocodilo está virando, ela já está na área branca do outro lado, rompeu
o barranco, né, depois de ter vencido a lama, vencido aí a boca do crocodilo dentro da água do pântano, venceu o barranquinho aqui de terra, já está na área branca novamente, convergente divergente para baixo, RSI para baixo, é operar vendido sem sombra de dúvidas, tá? Esperar talvez ele dar uma correçãozinha, quando estiver chegando aqui, opera vendido, dá para fazer dinheiro aqui. Só que ele está bem perto também da terceira volatilidade, a gente tem aqui apenas 15, 20 centavos, não vale a pena operar. Tá? Então, por enquanto também, aguardar e acompanhar. Ambev prosseguiu o movimento de queda, né? Teve um movimento até que bacana que dava para operar bastante, que deu aí 40, quase 50 centavos, né, ao longo dessa semana. Crocodilo para baixo, o convergente divergente para cima, né, pelo menos corrigindo, o NRSI para baixo, isso daqui ainda vai ter alguma lateralidade, eu acho que ele vai testar ou a boca, no máximo o dente do crocodilo vai cair de novo. Tá? É bom que ele teste porque ele vai se afastar da terceira volatilidade, que ela chegou a bater na terceira volatilidade antes de voltar aqui, e vai permitir talvez alguma operação mais curta. Ok? Eletrobras, se o indicador não sai da lateralidade, eu também estou pensando em tirá-lo, ver se eu consigo colocar o que tem um pouco mais de emoção para a próxima semana, do mercado de energia ou públicas, talvez gás, alguma coisa assim, mas mercado aqui também indicando para queda, queda, queda. Talvez se ele se firmar aqui no território branco, né, dá para se fazer aí uma operação vendida, porém também próximo da terceira volatilidade, porque tem uma longa lateralidade, né? Então não dá para se fazer um movimento muito expressivo por aqui. Então é isso para esta semana. Fomos um pouco mais rápidos, o mercado que está estranho, né? Está em compasso de espera, com ligeira queda para a maioria dos ativos, talvez alta para o dólar e para o milho. Então fiquem bem atentos, é um mercado perigoso, um mercado difícil de operar, mas que dá para operar. Tá? Espero que vocês tenham sucesso ao longo da semana. Na próxima a gente volta para comentar o que aconteceu. Obrigado, um abração, até mais.